Olá, tudo bem? O tema de hoje será o uso capião de bens públicos. Vamos lá? Segundo o artigo 102 do Código Civil, o artigo 191, parágrafo único, e o artigo 183, parágrafo 3º, ambos da Constituição da República, bem como, segundo a súmula 340 do STF, os bens públicos em geral jamais serão objeto de uso capião, nem móveis, nem imóveis, sejam de uso comum do povo, de uso especial ou dominicais. Há quem defenda, apesar disso, a ideia de que os imóveis públicos vagos, principalmente as terras devolutas, seriam passíveis de uso capião, com base no princípio da função social da propriedade e no princípio da dignidade humana. A proibição do parágrafo único do artigo 191 da Constituição estaria contrariando princípios por ela mesma erigidos. Se o Estado se mostra inerte diante da ocupação de algum dos seus imóveis, não haveria razão para não se admitir o uso capião. Os que admitem essa possibilidade invocam a função social da propriedade, que também os imóveis públicos deveriam cumprir, e a dignidade humana do uso capiente do imóvel público. Uma proibição de caráter patrimonial não poderia se sobrepor à dignidade que há de ser garantida a todo cidadão por força já do artigo 1º da própria Constituição, quanto mais tratando-se de imóvel público. Por outro lado, os que propugnam pela tese tradicional apontam para o fato de que não se pode invocar um princípio numa interpretação parcial e unilateral para se invalidar uma proibição expressa do texto constitucional. Além disso, o fato de um imóvel ser público torna-o imune ao uso capião pela simples razão de que um indivíduo não poderia se apropriar de propriedade de todos e rigorosamente sua também. Ademais, a administração pública não podem ser exigidos o mesmo zelo e principalmente a mesma eficiência no dever de vigiar os seus milhares de imóveis, mormente as terras devolutas, que as pessoas de direito privado. Mais ainda, admitir o uso capião de terras devolutas seria fraudar a reforma agrária, a que se destinam esses imóveis, atentando-se aqui também contra os princípios da função social da propriedade e da dignidade humana, em última instância. Por ora, vem prevalecendo a tese tradicional, não admitido, pois, o uso capião de bens públicos, sejam móveis ou imóveis. Sobre esse tema, no fim de 2017, noticiou-se no mundo jurídico que o Tribunal de Justiça de Minas havia, numa decisão histórica, apelação civil número 10194-10.011-2383-001, comarca de Coronel Fabriciano, enfim, que o Tribunal de Justiça de Minas teria admitido o uso capião de imóvel público. Muita gente comemorou como uma vitória da dignidade humana sobre o patrimônio. A esse respeito, eu gostaria de tecer alguns poucos comentários. Em primeiro lugar, o TJ de Minas Gerais não admitiu o uso capião de imóvel público pura e simplesmente. Tratava-se de um imóvel do DER de Minas, em que várias famílias de ex-funcionários se assentaram, formando-se um vilarejo no local, com igreja, asfalto, luz e tudo mais. Ademais, a doação do terreno pelo DR ao município para fins de urbanização já fora autorizada por lei. Fica muito claro que não se tratava de um imóvel público qualquer, como festejado. Aliás, o acórdão é muito claro ao afirmar não ser possível o uso capião de bens públicos. Em segundo lugar, como dito ainda há pouco, admitir o uso capião de imóveis públicos com esteio no princípio da dignidade humana é analisar o problema por uma ótica unilateral.
Sem dúvida, todo uso capiente possui dignidade, como, aliás, qualquer um de nós, até os mais crápulas. Por outro lado, os imóveis públicos desocupados têm destinação, seja específica para atender a eventuais necessidades da administração pública, seja genérica, reservando-se principalmente ao planejamento urbano ou à reforma agrária. Em ambos os casos, a destinação também terá como escopo primordial a promoção da dignidade humana. Assim, a se aceitar o uso capião de imóveis públicos, contrariando frontalmente a Constituição e o Código Civil, com fundamento na dignidade do uso capiente, estar-se-á olvidando a dignidade dos destinatários da reforma agrária, do planejamento urbano e dos eventuais beneficiários da utilização que eventualmente a administração pública venha a conferir ao imóvel. Em terceiro lugar, muitos grileiros hão de se aproveitar dessa situação. De fato, sem os cães, ou seja, sem a Constituição e o Judiciário a vigiar, as galinhas, ou seja, o patrimônio público, e o povo em geral estarão, como nunca, à mercê das raposas. É isso que nós queremos? Nessa mesma esteira caberia um comentário mais político do que jurídico, talvez um desabafo. Num país em que bem comum é bem nenhum, em que o patrimônio público é achacado cotidianamente por aqueles que deveriam zelar por ele, em que se mete a mão sem o menor pudor nos bens que deveriam servir ao público, num país assim, defender o uso capião de bens públicos é muito natural e muito triste, data máxima vênia. De todo modo, é bom que se avalie cada situação individualmente. Talvez tenha sido feliz a decisão no caso do acórdão, que a gente comentou aqui, dadas as suas várias peculiaridades. Mas isso não significa que se possa defender sem mais aquela e frontalmente contra a legem o uso capião de bens públicos numa visão unilateral e perigosa do princípio da dignidade humana. É isso aí. Até a próxima vez. Tchau.